Minha gente, neste Além dos Gramados, pela TV FERJ, nós estamos recebendo a visita do Wanderson Agostinho, que vai nos falar do Brasil Soccer Cup. O que seria o Brasil Soccer Cup? Uma competição sub-16 que vai ser disputada em uma semana e reúne as grandes equipes do futebol brasileiro sub-16. O Wanderson está com a gente, ele é que é diretor de competições da Liga Macaense, e esta competição, que tinha o nome da antiga, era a antiga Copa Macaé, não é? Estará em disputa esta taça, aquela ali, ó, aquela taça ali, que leva o nome do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes. Eu cumprimento o Wanderson e ele nos dá detalhes com relação a Brasil Soccer Cup Sub-16 que está sendo disputada. Então, a Brasil Soccer Cup Sub-16 é um nome que vem após 14 anos da edição da Copa Macaé, tá? E ela, por que ela tem o nome Brasil Soccer Cup Sub-16? Porque nós fizemos uma mudança no nome, a gente teve que fazer uma mudança no nome, porque ela abrange agora, antigamente ela abrangia só Macaé, só o município de Macaé. Então, fizemos 14 edições, paralisamos desde 2009, que nós estamos parados com essa competição. E em 2022, por uma solicitação e um apoio tremendo do nosso presidente Rubens Lopes, nos solicitando para que a gente retomasse a competição, porque era uma competição de grandeza que revelou muitos jogadores de futebol brasileiro, seleção brasileira, futebol mundial, e ele nos solicitou por que a gente não poderia retomar essa competição. E a gente, com essa solicitação do presidente, e o incentivo que ele deu para que a gente pudesse retomar, porque é um desafio muito grande. Você vê, nós temos 63 jogos para realizar uma competição como essa, são 32 equipes, são 8 chaves de 4 equipes. Nós dividimos simultaneamente essas chaves em várias sedes. Nós temos sedes em Maricá, Macaé, Carapebus, Quissamã e São João da Barra, nessa edição que está rodando os jogos. E nós temos 16 jogos, realizamos 16 jogos por dia. Todos esses jogos, no total de 63 jogos, ele é transmitido ao vivo pela TV web da Liga Macaense de Esporte, pelo YouTube, né? Que a gente tem a parceria com a própria federação também. E o que acontece? Nós decidimos, com isso, botar o nome do troféu Rubens Lopes, porque nós eternizamos o nome do nosso presidente, que incentivou. Nós estamos já na 3ª edição, após o incentivo que ele nos deu, de retomar a competição. Nós estamos na 3ª edição, tem sido um sucesso. Ano passado ainda eram 16 equipes, esse ano nós duplicamos para 32 equipes, e a competição está em alto crescimento, está tendo uma aceitação muito grande, já é considerada a maior competição, né, na categoria no Brasil. Muito interessante, a maior competição sub-16 no Brasil. É o Brasil Soccer Cup, que, como disse muito bem o Wanderson, vai ser disputada em 1, 2, 3, 4, 5 sedes, não é? Serão 5 sedes. Olha bem, eu vou citar agora aqui, com a ajuda do Wanderson, se eu esquecer alguém, você me ajuda. Olha bem as equipes que estão participando. Corinthians, Palmeiras e Santos, de São Paulo. Flamengo, Vasco e Botafogo, do Rio de Janeiro. Juventude, do Rio Grande do Sul. O Fortaleza, de Fortaleza, e o Atlético Mineiro. Agora eu te faço uma pergunta. Corinthians, Palmeiras e Santos são os clubes que vieram de São Paulo. Por exemplo, foi feito um convite ao São Paulo Futebol Clube. Ele não pôde vir. O São Paulo veio nas últimas 2 edições. Esse ano eles estão no Japão, um compromisso que eles têm no Japão lá, categoria sub-16, e coincidiu com a data da competição, por isso eles não vieram. E o Fluminense? A mesma coisa, também tem uma outra competição agendada, porque a nossa competição sempre foi feita no final de julho, né, da segunda quinzena em diante.
Esse ano nós fizemos na primeira quinzena de julho, e aí teve, por questões mesmo das sedes, por questões burocráticas, nós tivemos que antecipar o início da competição. E aí nós realmente perdemos esses clubes que estariam também na competição consideravelmente. Olha bem, o Internacional e o Grêmio não vieram por causa das chuvas, eles não tinham onde treinar e realmente desistiram da competição. Assim também como o Atlético Paranaense, que estava na competição, mas não pôde vir também por compromisso que foram assumidos anteriormente. Olha bem, eu falei há pouco em Corinthians, em Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo, Juventude, Fortaleza e Atlético Mineiro. São aqueles clubes mais conhecidos do Brasil. Mas nós teremos 32 equipes que estão participando desta competição. Verdade. Nós completamos as equipes como primeiro. As equipes sedes, ela tem o direito, o município que cedia os jogos, tem direito a botar algumas equipes. O Maricá vai disputar. O Maricá vai disputar em Maricá. Nós temos Quissamã, que tem a equipe de Quissamã. Tem São João da Barra, que tem a equipe de Carapebus. Todos esses times que tem, eles têm direito a colocar também uma equipe. Em Macaé nós temos lá 4 equipes disputando, que é o Serra Macaense, que é de Macaé. Por lá nós temos 3 sedes, né? Tem o Independente, tem lá também 2 projetos sociais que é comunitário, que investe muito em apoio aos jovens, então a gente dá oportunidade para que esses clubes possam participar de uma competição dessa envergadura, porque normalmente é nesses lugares que se revelam os grandes talentos, né? Como muitos já foram revelados através de competição, porque o Flamengo, o Santos, o Corinthians vão lá captar jogador também, para jogar no profissional. E ali nós estamos realizando sonhos. Uma competição como essa realiza sonhos. É o Brasil inteiro querendo jogar essa competição. São clubes de tudo quanto é lugar. Nós temos um clube de Tocantins vindo para cá, já está em viagem, né, e já para jogar. Tocantins? De Tocantins, jogando a competição. Quer dizer, eles viajaram vários dias de ônibus, vieram de ônibus, e estão jogando a competição também, que para mim é uma honra trazer equipe de fora, como a gente tem de Mato Grosso, como tem de vários outros estados do país também. Por exemplo, no final, a final da competição, Brasil Soccer Cup, vai ser disputada em Macaé. Esse ano a final está definida já em Macaé, vai ser no dia 13, tá? No próximo sábado, né, dia 13, vai estar lá, e a gente está aguardando aí a presença até do nosso presidente Rubem Lopes para fazer a entrega desse lindo troféu, que é uma homenagem a ele, que eu faço questão de dizer sempre que a gratidão é uma coisa que a gente tem que honrar. E o que ele fez para que a gente pudesse, é um desafio grande, mas o que ele fez para que a gente pudesse realizar essa competição, voltar a retomar essa competição, então eu vou, como gratidão, eternizar o nome dele nesse troféu. Por exemplo, as equipes de fora que irão participar, cada uma fica numa sede, ou não? Espalhada em sedes. Espalhadas em sedes. A primeira fase são 16 jogos. São 16 jogos por dia. Por dia? A primeira fase são 3 dias de jogos seguidos, são 16 jogos por dia. Esses 16 jogos são simultâneos. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 16 jogos por dia. Você pode fazer quase não, 3 em cada sede. Isso aí. Não, na verdade, são 16 jogos por dia, são 32 equipes jogando ao mesmo tempo. As 32 equipes estão jogando. Então, por exemplo, na sede de Macaé, nós temos 3 chaves. Sede de Macaé tem 3 chaves. Então, lá são 6 jogos por dia, só na sede de Macaé. Na sede de São João da Barra, que são 2 sedes, são 4 jogos por dia. Aí você vai somando. Maricá, 2 jogos por dia. Carapebus e Quissamã, 2 jogos por dia. Então, assim, simultaneamente, tendo transmissão ao vivo, tendo equipes de arbitragem, um verdadeiro trabalho muito incansável de todo mundo para botar em prática uma competição como essa, diante de tanta dificuldade que a gente enfrenta para poder fazer. Mas, graças a Deus, todos os anos tem tido sucesso, cada ano com um sucesso maior que o outro, e a gente espera realmente que essa competição, que inclusive é bom lembrar que a própria CBF, os observadores da CBF, eles fazem a convocação da seleção sub-17 através dessa competição. Muitos jogadores são convocados, sendo observados, né, por essa competição, porque os grandes clubes estão lá. Então, a grande matéria-prima da CBF que precisa é durante essa competição que eles fazem essa convocação
para que os meninos possam jogar aí os campeonatos aí internacionais. O total de jogos, Brasil Soccer Cup, 63 jogos. 63 já jogos. Contando a final. Já contando a final. Muito bem. Com relação à arbitragem, são árbitros da Federação Carioca de Futebol. Sim, árbitros da equipe da federação, árbitros já também com chancela CBF, né? Já com CBF já também no peito também, federação e CBF. A gente faz um grupo, esse grupo de arbitragem, eles ficam na sede, hospedado, alimentado, todos lá, vão se deslocam para lá, encaminham para eles, e eles ficam lá durante a competição, fazendo os trabalhos nas sedes. Quando vai diminuindo as sedes, vai selecionando aqueles que tiveram o melhor desempenho para seguir as fases seguintes. Eu só lembrando, não sei se eu falei no início, essa é a antiga Copa Macaé, que foi disputada até 2009. Depois parou por uma série de problemas, veio a pandemia, essa coisa toda, não é? E agora está sendo retomada com outro nome, Brasil Soccer Cup. Não é? É uma competição bastante interessante, que inclusive, vou falar agora aqui, o Wanderson pode confirmar ou não, essa competição, que era a antiga Copa Macaense, Copa Macaé, como queiram, revelou jogadores como o Adriano. Vamos falar primeiro do Adriano. Era lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Ali ele passou a ser o atacante que todo o Brasil e o mundo conheceu. É verdade, foi o primeiro jogo que ele fez de lateral esquerdo na parte da competição, e na final já era atacante. Já era atacante. Inclusive, no vídeo dele, da história do Adriano, tem o jogo dele lá em Macaé jogando essa competição. O Adriano depois tornou-se um jogador imperador no mundo inteiro. Não é? Seleção brasileira, grande ídolo do Flamengo. Mas teve um também que se destacou, que é destaque até hoje. Exatamente. Joga no Atlético Mineiro, que é o nosso querido Hulk. O Hulk, que na época ele era jogador do Vitória da Bahia, lateral também, e que virou atacante também na competição, depois da competição. Tá? Não na competição, após a competição, ele se revelou como atacante, ele saiu da competição como lateral. Surgiu mais algum, assim que você lembra? Nós temos hoje em atividade o Cássio, que era goleiro do Grêmio na época, e foi para o Corinthians e agora vai para o Atlético Mineiro, né? Cruzeiro. O Jefferson do Cruzeiro também, que ele era do Cruzeiro, o goleiro Jefferson, que foi para o Botafogo, ele foi revelado lá, quando ele até foi campeão lá em Macaé, pelo Cruzeiro, e o Filipão chamou ele para a Libertadores, dada a competição. Ele saiu da competição, foi para a Libertadores ser goleiro, porque tinha um problema com o goleiro lá, ele foi chamado e virou o goleiro titular do Cruzeiro na competição da Libertadores. Eu estou vendo também. Depois veio parar no meio campo algum que explodiu, você lembra? Meio campo, tem muitos jogadores. Nós temos o Rafael Sobis, que acho que deve estar parando. Sim. Jogou no Fluminense, bom jogador. Ele veio também, participou da competição. Esse Davi Luiz, por exemplo, que está no Flamengo, também jogou a competição. São muitos jogadores. Tem jogadores, esse Coutinho do Vasco, que foi Felipe Coutinho jogou a voltando para o Vasco. Isso. Então, tem muitos jogadores de grande envergadura que jogaram essa competição nossa. Porque é uma história muito rica, mas pouco produzida. A estrutura que a gente tinha era uma estrutura que a gente não tinha como produzir. A gente realizava, muita dificuldade, mas realizava a competição. Mas a gente não tinha produção para poder fazer. Mas tem muitos jogadores que jogaram essa nossa competição. Muitos jogadores que revelaram o futebol brasileiro e mundial. Verdade. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando da Brasil Soccer competição disputada em 5 sedes, não é sub-16, e o Flamengo disputa o tricampeonato, porque as duas últimas, 2008 e 2009, o Flamengo foi campeão, né, Val? Não, 2022 e 2023, que a gente retomou em 2022. Entendeu? Você retomou? Eu pensei que tivesse parado em 2009. Parou em 2009 e aí voltou em 2022. O Flamengo ganhou 22 e 23. 22 e 23. A primeira final que o Flamengo ganhou do Cuiabá, do Mato Grosso. Cuiabá tá? Estava na competição, essa agora não está, nessa edição. Mas na outra edição estava. E o Cuiabá tirou o Palmeiras, que era um favoritismo, na semifinal, nos pênaltis, e foi para a final com o Flamengo, fez um jogo, uma partida muito bacana. E ano passado, 2023, Flamengo e Santos.
Santos abriu o placar com 1-0 e o Flamengo virou para 2-1. O mesmo placar, os dois placares da final foi 2-1. 2-1 para o Flamengo em cima do Cuiabá e 2-1 para o Flamengo em cima do Santos, na grande final. É sempre bom deixar claro e lembrar também que as equipes que participam desta competição, que é pelo interior do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pode estar, já vem, ele falou do Tocantins, né, que vem já estão vindo para disputar, já até chegaram, inclusive. Agora, por exemplo, o Corinthians vem de São Paulo, a despesa de translado é por conta do clube. Agora, hospedagem, alimentação, tudo por conta da organização. Exatamente. Nós recebemos todas as delegações lá, dando hospedagem, alimentação completa para eles. É um desafio muito grande, como eu falo, porque tudo custa muito caro, mas a gente está fazendo a competição e com muito orgulho, porque a gente sabe que é uma competição necessária para o país. A base do país hoje vive uma dificuldade muito grande de formação de jogador. E a nossa competição ela contribui com o Brasil inteiro, com a formação de base desses grandes clubes. Por isso até eles nos prestigiam tanto, nos dão credibilidade de estar sempre participando da nossa competição, né? E com isso a gente dá a nossa contribuição, né, realizando essa competição, a gente dá essa nossa contribuição. O Estado do Rio de Janeiro recebe essa competição e dá essa contribuição para todo o Brasil, onde a gente pode estar fomentando não só dos grandes clubes, jogadores dos grandes clubes, como também jogadores que podem surgir das pequenas equipes que participam dessa competição. Como todos os anos, vários clubes, né, vão lá e captam novos jogadores, contratam jogadores que são desconhecidos, de clubes desconhecidos, né, e são revelados depois no futebol profissional. Por exemplo, são 5 sedes: Maricá, Macaé, Carapebus, Quissamã, São João da Barra. As prefeituras ajudam na competição? Então, a gente tem um problema grave em relação, hoje, à responsabilidade de uma competição como essa, junto à prefeitura, dar patrocínio, precisa de muita documentação. Nós temos todas as documentações, nós apresentamos todas as documentações, mas é um processo que eles têm demorado. É um protocolo muito complicado. Vocês não arranjaram patrocinadores? Não, da prefeitura? A nossa liga, nós temos, inclusive, até falei com o Dr. Rubens, nós temos um projeto já de incentivo de CMS do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos a única liga do Estado que temos essa capacitação de mérito esportivo para conseguir captar recursos de empresas que possam aportar, através do CMS, recursos para patrocinar uma competição como essa. Então, nós estamos agora trabalhando com uma equipe para que ano que vem a gente consiga ter essa competição patrocinada por uma grande empresa que vai usar o recurso que eles pagariam no ICMS na competição, coisa que o governo do Estado nos deu essa chancela. Como todas as competições, você vê o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, eu acho que deveria ter um apoio, não é? Porque eu vou usar uma frase que não é minha. Um menino de 16 anos que vai disputar uma competição dessa, primeiro, belíssimo tratamento. Segundo, tira ele da ociosidade. Exatamente. Concorda, mano? Perfeitamente. Tira ele da ociosidade, ele fica empolgado. E outra coisa, um menino de 16 anos, vai o pai, vai a mãe, vai o tio, vai a avô, vai o cachorro, todo mundo vê. Exatamente. É uma grande oportunidade, né, que a gente faz da integração social, uma competição dessa. Porque além dos grandes clubes que têm já seus atletas trabalhando ali, já com projetos antigos, que estão ali desde novinho, que já tem um potencial muito grande, tem esses meninos que sonham chegar a esse espaço também, ocupar esse espaço, né? Então, eu acho que não tem nenhuma ferramenta maior do que uma inclusão de essas equipes na competição, para que, você imaginar, 16 anos é uma idade muito difícil hoje, para o pai ter um filho dentro de casa, ocioso, sem fazer nada. Quando ele tem um sonho a realizar, com uma competição como essa, de jogar a competição, aparecer na televisão, jogar do lado do Flamengo, contra o Flamengo, vestindo a camisa, aquilo fica no currículo dele, a disciplina deles dentro de casa melhora, o comportamento deles melhora. Isso tudo é benefício para os municípios. Inclusive, todo esse recurso, né, quando a gente fala em município ajudar, todo esse recurso que eles empregarem na competição, retorna para o município. Porque aquece o mercado, como você falou, aquece o comércio, porque os pais, a família acompanha, a imprensa acompanha, então os hotéis ficam cheios, os restaurantes ficam cheios, os ambulantes vêm, todo mundo, toda uma cadeia
ela passa a ter benefícios sobre isso. Então, quando o município chega para a gente e fala, vou investir, porque isso não é gasto, é investimento, e nos ajuda, isso aí eles têm uma visão, uma sensibilidade muito boa para ter essa visão, né? Porque ele não está usando dinheiro público para jogar fora, ele está investindo numa coisa muito importante, que é no jovem dele, na cidade, na divulgação da cidade, que divulga a cidade, o comércio aquece, esse dinheiro tudo retorna impostos de volta para o cofre da prefeitura, né? Então, mas o problema todo é a burocracia de Tribunal de Contas com as prefeituras, coisa que não compete a gente, entendeu? Então, muitas das vezes a prefeitura ajuda através disso. Mas tem vezes que a prefeitura não consegue ajudar porque fica difícil o trâmite, às vezes prefeitura pequena, como Carapebus, como Quissamã, entendeu? Tem dificuldade de produzir um processo que dê tempo para atender a competição. Ou seja, a competição esse processo tem que ser empenhado até, no máximo, um dia antes da competição. E já várias vezes nós chegamos no dia da competição e não conseguimos. Você não conseguiu, um exemplo, Wanderson, você não conseguiu, por exemplo, nas sedes, placas de campo, de modo que ajude na despesa? Então, realmente a gente tem uma falha nisso, porque nós precisamos ter uma equipe de comercialização desses produtos, mas a gente vê com muita dificuldade para a gente conseguir isso diretamente com as empresas. A gente precisa contratar alguma empresa especializada para fazer esse trabalho de marketing. E ainda a gente não conseguiu, porque a gente faz, você vê, nossa liga é uma instituição filantrópica, sem fim lucrativo. Então, fazer uma competição dessa, a gente tem que ter uma equipe. Hoje a equipe que trabalha com a gente são pessoas abnegadas, muito abnegadas, que amam o esporte e que querem ver acontecer, nos ajudar a realizar esse sonho, que também para a gente é um sonho estar realizando esse evento. Me sinto assim. E, na verdade, o que a gente precisa realmente é uma equipe, mas também precisa da contribuição, que esses comerciantes tenham sensibilidade para ajudar também o município. Às vezes, quando a prefeitura ajuda, não pode botar nada público, nada privado, não pode ter placa de publicidade no campo, porque é da prefeitura, porque a legislação não permite. Então, o caminho certo, a gente conseguir, né, até quem estiver assistindo aí, puder, alguma grande empresa, aportar um recurso, que ele, ao invés de pagar esse recurso para o governo abre mão e que ele bota esse recurso, 4% que ele já paga mesmo de ICMS, num projeto como esse. Além do que, é um dinheiro que ia para o cofre público, né, naturalmente, sem nenhuma divulgação de que ele pagou, que era a obrigação. Ele ajudando uma competição como essa, a própria competição bota o number white da empresa para divulgar a empresa ainda mais por esse brilhante serviço que ele está prestando ao desporto, né, com uma competição como essa. Eu conversei com o Wanderson Agostinho, diretor de competições da Liga Macaense, e já está em andamento Brasil Soccer Cup, sub-16, em várias cidades pelo interior. Maricá, Macaé, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, equipes como Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Santos, Juventude, Fortaleza, Atlético Mineiro, são essas as principais equipes que irão participar da competição. Fora também as equipes de Carapebus, né, que vão disputar, Quissamã é terra do Paulo Henrique. Isso aí. Ele disputou essa competição? Não, Paulo Henrique é bem antes. Bem antes. De São João da Barra. São João da Barra é pé de Campos, né? Em Campos. Depois de Campos. Depois de Campos. E olha bem, minha gente. Maricá também, né? Maricá está jogando aí a Série A2, está muito bem na competição. Eu quero lembrar o seguinte: é uma competição bastante interessante, curta, e que está em jogo esta taça. Aquela taça ali, ó. Muito bonita, por sinal. Está lá, Liga Macaense de Esportes, e a taça leva o nome do nosso presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes. Então, desejo boa sorte, todo sucesso. Tomara, eu acredito que vá, que o público dessas cidades irão comparecer para ver o espetáculo. Não é? Normalmente, muito obrigado. Eu te convido, né, para que agora, dia 13, a grande final, quando for ser feita essa entrega do troféu, o Dr. Rubens esteja lá e convida a todos que puderem compareçam. Em Macaé, vai ser dia 13, às 11 horas da manhã, o grande jogo da grande final.
Nós conversamos... No estádio, para afirmar, o estádio Cláudio Moacir de Azevedo, o estádio principal de Macaé. O estádio principal... Que está totalmente reformado para essa competição. Olha aí, totalmente reformado, o estádio de Macaé, que vai ser palco da final do Brasil Soccer Cup. Conversamos com o Wanderson Agostinho, diretor de competições da Liga Macaense de Futebol. Este programa, além dos gramados, teve a produção de Rosária Farage. Até a próxima oportunidade.